Já começou a trabalhar. Então, olha só. Hoje a gente vai começar, gente, a tentar entender como é que o edifício de vocês se comporta de maneira estrutural. A aula de hoje não é para a gente estudar sistemas estruturais. Vocês têm uma disciplina à parte, sistemas estruturais. Qual que é a intenção? Vincular o que vocês estão aprendendo lá ao que a gente faz aqui no projeto, porque lá vocês aprendem somente conceitos, fazem cálculos, e a prova de vocês ela não mostra provavelmente uma situação real de uma casa, como é que isso tudo funciona. E na verdade nossa intenção aqui não é fazer cálculo, nem é fazer aqueles equilíbrios todos que vocês vão fazer lá, mas alguns raciocínios básicos. Cadê o objeto que era para dar na cabeça do Nicolas? Pega ele lá que eu vou precisar dele. Não, quem queria dar na sua cabeça era a Letícia. Aí eu emprestei o meu material aqui para ela bater na sua cabeça, né? Mas o que a gente está querendo hoje aqui é entender também um pouco daqueles conceitos que vocês estão estudando na aula de sistemas estruturais, para que a gente possa aplicar isso como aspectos estruturais do projeto de vocês. Antes de a gente começar a falar de alguns projetinhos, vocês têm que entender algumas coisinhas básicas, algumas ligações estruturais e alguns raciocínios que são básicos para a gente conseguir fazer o projeto. Os dois motivos pelo qual a gente precisa estabelecer algumas relações estruturais e dar preferência a algumas ligações estruturais é porque a gente quer evitar dois tipos de movimento na estrutura. A gente quer evitar que a partir de uma compreensão haja uma flambagem. Vocês já ouviram isso aqui, né? Tem peso aqui, se você está pressionando a estrutura que é vertical, ela vai flambar. E se você está na estrutura que ela é horizontal, e aí você joga peso aqui, Letícia, a gente vai evitar... Nossa, quanto peso! Essa estrutura jogou peso aqui em cima, ela vai fletir. Então a gente quer evitar esses dois movimentos. Por que a gente quer evitar esses dois movimentos? Porque a parte de cima, quando a gente está vendo que ela vai fletir, ela recebe compressão. Concreto se adapta bem à compressão. Só que a parte de baixo recebe tração e o concreto não se adapta bem a isto. Isso quer dizer, inclusive, que quando a gente tem situações onde é inevitável esse movimento aqui de fazer a estrutura fletir ou flambar, a gente precisa ou compensar isso no módulo estrutural, ou a gente precisa mudar a tecnologia que está sendo empregada. De que maneira? Bom, então vamos ver algumas consequências. Deixa eu colocar alguns esboços aqui para a gente começar a entender as consequências das decisões estruturais que a gente vai tomar. Então vamos lá. Acho que aqui está legal. Primeira coisa, primeiro elemento de raciocínio do lançamento estrutural é o vão. Então, se você tem aqui um pilar de apoio e um outro, vocês lembram que lá na aula de aspectos econômicos eu falava de um vão que era ideal para a questão econômica? Sim. 5 metros é uma boa média para a gente começar a raciocinar L, tá? L é o tamanho do vão que a gente está aprendendo agora, tá bom? Quando L é igual a 5, a gente tem um bom fator de economia dentro da obra. Quando L é muito menor do que 5 ou muito maior do que 5, a gente começa a ter gastos muito altos. Uma viga que precisa vencer um vão de L acima de 7, então a gente já começa a ter um preço muito alto, tá? A questão de preço. Ou seja, 8 é uma viga que vai ter problemas de preço. Um vão L igual a 3, ela também é cara para fazer. Por que ele é caro? Por um raciocínio indireto. Vamos pensar essas duas situações então. Se eu começo a ter um L muito grande, 8, o que é necessário fazer com esta viga para que esse L seja vencido com 8? Aumentar a seção. Aumentar a seção dessa viga quer dizer fazer essa viga ficar mais alta, enquanto aquela poderia ser mais baixinha. Aumentar quanto? Gente, para raciocínio
de projeto inicial, é bom que vocês tenham uma noção, que obviamente quem define isso melhor é um cálculo mais preciso, que vocês já estão estudando essa precisão na disciplina, que não é a minha, que vai dizer quanto que é essa altura aqui. Mas essa altura H, em concreto convencional, estrutura de concreto convencional, ela costuma ser L sobre 10. Isso quer dizer que se eu tiver 8 metros de vão, eu vou precisar de uma viga, como essa que a gente tem aqui em sala de aula, aparecendo. Olha lá. Apareceu agora no vídeo, ó. É essa que está aí no teto da nossa sala de aula. Então, a gente vai precisar provavelmente de uma viga como essa daqui, que tenha 80 centímetros. 80 centímetros quer dizer uma significativa redução de pé direito, um incômodo funcional que pode tornar inadequado a funcionalidade desta sala. Não estou falando dessa especificamente, tá? Mas eu estou falando que numa sala onde o pé direito já seja reduzido, a gente vai reduzir mais ainda, porque a maioria dos arquitetos ou das pessoas que te contratam não querem que a casa dela tenha um pé direito pequeno, e quando aparece uma viga dessa não quer que ela apareça, quer que ela esconda, e as pessoas tendem a querer colocar um forro. E normalmente isso aí acontece, a gente vê uma viga dessa, gente, quando em cima tem uma parede que não está na mesma localização da parede que está embaixo. Então isso é muito comum acontecer, tá? Então, ou quando o vão é muito grande, às vezes é nem a parede, mas o vão é tão grande que não dá para você vencer ele com uma extensão total. Quando começa a passar de 8 metros, já começa a dividir em duas etapas. Pode ser que seja o caso desta sala aqui, que deve ter seus 8 metros de comprimento. O profissional pode ter preferido dividir em 2 de 4. Ok? Que é mais próximo do valor de 5 metros, de L ser igual a 5. Além da gente ter que aumentar essa altura, que vai fazer o concreto aumentar, um vão maior quer dizer que a gente está com um momento fletor também mais agressivo. Esse momento fletor mais agressivo, ele também vai solicitar mais ferro aqui dentro. Mais ferro quer dizer mais preço, mais valor. Mais peso também. Mais peso também joga o peso para o pilar, que encarece ele, que joga para a fundação, e começa aquela cadeia que a gente estudou em aspectos econômicos, né? De transferência de peso, que vai gerar carga, que vai gerar preço e gasto. Então a gente evita fazer coisas assim muito exageradas. Mas numa situação extrema, onde ali é uma exceção, e você quer fazer uma coisa mais ousada, a gente pode fazer isso, como por exemplo numa situação de uma sala de cinema onde você não quer um pilar no meio, porque um pilar aqui no meio pode ser que impeça a visão principal da projeção da imagem. Então eu não posso colocar ela aí. A gente faz uma coisa como essa, ou o ambiente da vista principal da sua sala, que tem um pé direito duplo e uma visão do paraíso maravilhoso lá na frente. A gente não quer um pilar no meio, ou uma garagem. Então, se você conseguir botar o pilar no meio entre uma vaga e a outra, dá bom. Mas se sair no meio da onde ficaria um carro, aí é péssimo, né? Então, a gente tem situações como esta. E por que então, que já que é desse jeito, já que L costuma ser igual a H costuma ser igual a L sobre 10, vocês estão entendendo o que é o H, né, gente? H é a altura da viga, tá? Por que então num vão pequeno, vou fazer aqui, por exemplo, 2 metros, também é caro? Eu acho que Exatamente. Porque para fazer 5 metros de vão e fazer 2 metros de vão, eu preciso do mesmo jeito de uma viga, de 2 pilares e de 2 fundações. Então é muito melhor pegar e distribuir esse valor que eu já gastei aqui numa área maior do que numa área pequena, porque senão eu vou estar desperdiçando o dinheiro do cliente numa área pequena, fazendo novas estruturas, novos pontos de fundação e novos outros pontos. Não quer vir para aqui para o meio, para pertinho da gente não, Kícia? Tá bem aí? Você está entendendo e enxergando tudo? Ok. Então, a gente já começou a perceber daí que a gente tem que começar a se preocupar com esses tamanhos aqui, tá? Isso aí já é o primeiro parâmetro para a gente, quando a gente chegar aqui numa plantinha, que a gente vai começar a lançar o posicionamento desses pilares.
Basicamente se começa pensando no lançamento, colocando um pilar em cada extremidade dos formatos próximos ao retângulo. Mas isso é no projeto caretão inicial. A gente vai ver que os projetos de vocês, a maioria não são caretões, e os que são, eles são só um pouco caretões, porque o da Tamires aqui, por exemplo, lá depois começa a ter umas formas muito loucas em algumas extremidades. Então, a gente vai ter que entender outra coisa também. Como são feitas as amarrações estruturais entre pilares e vigas. Todo pilar, para ele ficar estabilizado, ele precisa estar estabilizado em dois sentidos. Isso quer dizer que se eu tiver uma sequência estrutural, por exemplo, vou pegar um vão aqui grande e por algum motivo no lançamento desse meu vão grande, essas extensões aqui, imagine que são ligações entre vigas. Eu precisei colocar nas extremidades os meus pilares, que é o primeiro raciocínio que todo mundo vai ter, tá? Mas no meio, eu precisei colocar aqui um pilar. Gente, quando, do mesmo jeito que eu tenho um pilar, então deixa eu voltar para cá. Eu tenho um pilar aqui. Se eu colocar força nele, ele vai tender a fazer o seguinte, ele vai tender a flambar. Flambar para qual lado? Para o lado cuja dimensão for mais reduzida, certo? Se eu colocar peso aqui, ó, ele jamais vai flambar nesse outro sentido da largura. Eu posso apertar o quanto eu quiser, que ele não vai dobrar para cá nem para lá. Ele vai sempre dobrar assim, né? Ó. Sempre vai fazer esse movimento, né? Ó. Ele não vai fazer esse de cá, ok? Daí a gente já tira a seguinte dica. Normalmente os pilares, quando eles são pré-lançados pelo arquiteto, e aí, gente, eu quero frisar isso com muita ênfase. Esse papo que as pessoas falam de um arquiteto cria, engenheiro se vira, isso só existe na cabeça de maus arquitetos. Bons arquitetos, eles concebem a estrutura. Engenheiro só faz cálculo. Concepção de saber onde está pela lógica estrutural tem que vir do arquiteto. Aliás, o engenheiro ele pode destruir funcionalidades do seu projeto de arquitetura na tentativa de fazer um bom projeto estrutural, porque você, ao fazer o seu bom projeto, não fez um bom projeto de arquitetura que comportasse uma boa distribuição estrutural. Então a gente precisa o tempo inteiro estar preocupado com isso e já deixar essa etapa pré-condicionada para o trabalho do serviço do engenheiro. Na verdade, pela lei aqui no Brasil, engenheiros e arquitetos podem fazer a mesma coisa. A gente poderia, inclusive, projetar um prédio se a gente quiser. Ah, o arquiteto você pode projetar? Não, é igual. A lei diz que a gente projetar do mesmo jeito que ele. Muito embora eles estudem mais matemática do que a gente. Eu, particularmente, acho que o arquiteto não deveria se envolver com cálculo nas vias de fato. Ele deveria legalmente não poder fazer, como engenheiro não deveria poder projetar arquitetura, porque ele agora foi que incluíram noções de projeto de arquitetura na grade de engenharia, mas nem isso existia. O engenheiro podia projetar arquitetura só estudando desenho arquitetônico, que você sabe muito bem que não tem nada a ver com projeto, né? Mas a gente pode, então se a gente pode, a gente tem que ter responsabilidade pelo menos na concepção estrutural, para facilitar o trabalho do outro profissional. Sabendo disso, dentre outras coisas, a gente precisa começar a saber também o sentido do lançamento. Se o pilar ele tem um sentido que é melhor do que o outro, a gente tem que saber qual é o sentido melhor, porque o lançamento, o pré-lançamento estrutural, ele costuma ser uma dimensãozinha de um retângulo comprido. Ele normalmente não é um quadrado que nem eu lancei aqui. Tem cálculos que sugerem quadrados também, tá? Mas normalmente gera um desperdício. Por quê? Sempre tem um lado que ele tem maior solicitação estrutural, que ele tem mais carga para ele suportar. Isso quer dizer que é o lado para onde eu jogo a maior dimensão. No outro que não tem muita carga, eu posso fazer fininho e vai trabalhar do mesmo jeito. Qual é o outro motivo pelo qual o pilar é colocado assim comprido também? Porque se eu fizer ele quadrado, provavelmente ele vai ficar como está aqui, ó, uma estrutura para fora do espaço, para fora da parede, e ele vai ocupar espaço que você poderia usar no ambiente, ou criar desarranjos estéticos, como a gente está vendo aqui na nossa sala também. Olha lá. Olha lá no canto tem um aparecendo.
No meio do caminho tem uma bela moça, né, de jogos cabelos, sensual na relação, a beleza. E depois daquela moça, a gente tem uma estrutura que vai aparecer na arquitetura que nem todo mundo vai perceber. Sai daí, entendeu? Então, uma coisa assim também que vai aparecer. E aí? Se não fosse o seu lápis, eu não ia saber nunca, né? Que tá todo mundo cego. Tá ruim, né? Sim. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vão grande, né, para ser vencido. Aqui tem um vão menor. Provavelmente, o sentido que eu vou lançar o pilar para ser compridinho é assim, ó. E aí fica legal porque eu não gero uma aparição de um elemento abrupto que além de que pode desequilibrar a estética, eu particularmente eu não penso assim. Normalmente quando a estrutura aparece nos meus projetos é porque eu previa que ela aparecesse e eu vou fazer alguma coisa para ela aparecer uma coisa bacana dentro da própria projeto de arquitetura, né? Eu devo ter mostrado para vocês um projeto, uma clínica. Quem está assistindo o vídeo em casa pode entrar lá no meu site, na seção de portfólio, entrar no local ou no meu Facebook. Tem uma pasta que eu criei, aí você entra lá no Raul Chagas Arquiteto no Facebook, procura uma pastinha de cliente chamado CIN, C-I-N de navio, que é uma clínica de investigação neurológica. Tem um monte de estrutura aparecendo. Todas elas eu fiz um colorido bem berrante, porque ela fazia parte da estética do meu projeto. Tem arquitetos e arquitetos e partidos, mas a maioria não gosta disso que eu faço. Então, já que a maioria não gosta, é bom saber o sentido correto de lançar o pilar para ele não aparecer, se você não quer que ele apareça na estrutura. Bom, na arquitetura. E aí, nesse caso aqui, ó, seria uma solução melhor. Aqui, por exemplo, que eu tenho um vão menorzinho, de novo, eu provavelmente não vou lançar ele comprido no sentido. Então, vocês já aprenderam qual é o sentido correto de fazer o lançamento do pilar. Sempre para onde tenha maior solicitação de carga, que costuma ser o maior vão. Me lembre se eu esquecer que isso daqui tem exceções da regra e tem variações disso que eu estou falando agora. Daqui a pouco a gente vai ver também, tá? Se eu esquecer, me lembrem, para não ficar sem isto. Mas isto é o primeiro raciocínio. O segundo é o seguinte. Primeiro que a gente precisa fazer com que os vãos sejam menores. Se esse vão daqui para cá, por exemplo, for 10 metros de largura, eu precisava de qualquer jeito disso daqui. Mas 10 metros de largura também não é, talvez, o ideal para eu fechar uma laje. E sem falar que o pilar, para ele ficar estabilizado, ele precisa ser amarrado em 2 sentidos. Eu vou falar agora de 3 sentidos, em vez de eu falar horizontal e vertical, porque a gente pode confundir com o vertical do espaço tridimensional, eu vou falar em X, Y e Z, tá bom? Fazer igual no AutoCAD para vocês não se perderem, ok? Então a gente vai brincar de X, Y, Z, ok? Para que o pilar fique estável em... Opa, cadê meu dedo ali na gravação? Tá aqui. Para que o pilar fique estável em Z, você tem que amarrá-lo em X e em Y. Por quê? Justamente pela questão da flambagem que eu estava explicando, ok? Para eu amarrar ele em X e em Y, desse jeito que eu estou aqui, gente, eu só estou com uma amarração de um lado e do outro no sentido do X. A amarração áurea que o engenheiro espera que você proporcione a ele, não estou dizendo que não dá para estruturar, que não dá para amarrar bem e estabilizar uma estrutura nesse sentido, mas provavelmente para você estabilizar ele em Y, sem depender de uma ligação estrutural, você vai depender de aumentar a dimensão desse pilar, que pode ser que não seja o ideal, ou para funcionalidade ou para questão financeira. Ok? Então a gente vai tentar fazer com que exista um outro elemento que faça a amarração ideal do pilar. Gente, a amarração áurea, ela é a amarração que ela pega um pilar e ela amarra ela
nos dois sentidos no X, nos dois sentidos no Y. Isso é o ideal, idealíssimo. O pilar fica super estruturado para poder você fazer algumas compensações de forças oblíquas e indiretas que são atuantes sobre essa estrutura daqui. Você não precisa de tanto ferro de um concreto tão forte. Você pode, inclusive, fazer ele com dimensões menores por conta dessa amarração. A amarração em cruz é a áurea, é a perfeita. A amarração em T, ela é muito boa, tá? Ela também é uma que a gente considera ideal. E a amarração em L, ela também é boa, muito embora seja um pouco menos estável, menos instável do que a amarração em cruz e em T. Então, isso aqui também é bom. A gente quer isto aqui ou isto quando possível, mas isso aqui também está bom, tá? Está correto, está amarrado tanto em X quanto em Y. A amarração que não é a ideal, a amarração linear, porque ela só amarra ou no X ou no Y. E a gente vai buscar fazer essas amarrações. Quem é que cumpre esses papéis? Pilar aqui, viga aqui. Parede não sustenta a edificação. Acordado isso, gente? Ninguém vai estruturar a sua casa, tem uma parede aqui sustentando. Para uma parede sustentar alguém, ela tem que ser toda de concreto. Então, se a gente estiver falando de concreto convencional, não vamos pensar em paredes sustentando ninguém. E quando, no caso, tem esses apartamentos pequenininhos e eles são que não pode tirar parede, porque a estrutura tá pode ficar abalada. É dois motivos. Ou aquela é uma parede onde tem um pilar ou mais, aí diz que se derrubar vai pegar um pilar desses, e ele está lá dentro embutido, ou porque ao invés de concreto convencional, esse projeto foi feito com um bloco de concreto estrutural. Quando a gente se depara com aquelas situações que estão aqui, a gente percebe que ao invés de isso daqui ou isso daqui, isso deixa de ser uma exceção e passa a ser a regra, a gente começa a entender que o concreto convencional não é o ideal para fazer uma edificação. A gente começa a ver qual é a tecnologia alternativa que melhor se adapta ao nosso projeto. E isto é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer. Eu já dei para vocês dicas de sistemas que são ideais para resolver problemas de vão, não dei? Quais foram as que eu ensinei para vocês? Eu falei de drywall, falei de steel frame, vou falar de mais outros aqui, ó. Então eu vou falar de novo: drywall, steel frame, esses a gente já teve na aula. Concreto alveolar, falei de laje nervurada. Se não, desculpe, não posso não ter falado, acho que não falei, estou falando agora. Que é semelhante à laje cogumelo. Só que esses dois sistemas aqui já estão superados. As tecnologias mais contemporâneas, isso aqui é coisa antiga. As tecnologias mais contemporâneas são essas que eu falei aqui em cima. Concreto protendido. Protendido também é antigaço, muito utilizado na época do modernismo, e que não se adapta tão bem normalmente à edificação residencial. O que são essas coisas? Laje nervurada é quando você, em vez de ter só uma viga e outra nas extremidades, você tem várias viguinhas num sentido e no outro, de maneira que vira como se fosse uma laje mais grossa um pouco. E aí dispensa de você ter as vigas, ok? Que é semelhante à laje cogumelo, é um tipo de laje nervurada, tá? São assemelhados. Protendido é o seguinte: eles pegam um concreto, jogam um cabo de aço ou uma estrutura de ferro dentro, bota duas estruturas tensionantes para puxar esses cabos, estica, e ela causa uma compressão muito forte na viga. Aí essa viga, ela suporta vencer vãos maiores porque ela está esticada por dentro. Tá? Então é mais ou menos isso que é concreto protendido. O professor de estruturas, de sistemas estruturais, vai ensinar isso para vocês melhor do que eu. Nervurada, cogumelo, protendido. Bom,
Falei de alguns que são principais soluções para que vocês resolvam seus problemas, tá? A steel frame, ela é, na verdade, uma suavização do sistema de concreto, de concreto convencional. Qual que é a diferença dele para usar só convencional? Ele não causa cargas excessivas, quer dizer que você sai botando parede de tudo quanto é lugar e não precisa ter viga para sustentar as coisas. Porque normalmente a inclusão de uma parede no projeto, no sistema convencional, é a inclusão de uma viga embaixo dele para suportar, tá? A intenção de ter uma viga dessa assim no meio, como a gente está vendo aí, ou é porque tem uma parede lá em cima, ou é porque o vão é muito grande. É muito grande e não dá para fazer sem uma estrutura intermediária. Está respondido então, Letícia, de que a pessoa não pode derrubar? Não está não, porque eu não falei. Porque pode ser que ele esteja falando de bloco de concreto estrutural. Aí aqui já é uma exceção em relação a essa regra que eu acabei de falar agora. Como eu já falei, parede normalmente não sustenta a edificação. Mas neste caso, o bloco sustenta. Quando é uma estrutura feita de bloco de concreto estrutural, existe uma porcentagem da parede que você pode tirar, que se você tirar acima, você abala a estrutura. Porque nesse tipo de construção, não tem pilar, não tem pilar. Só tem a laje. E às vezes não tem viga também. E o que quer dizer? O próprio alvenaria sustenta a edificação, ela é toda de concreto. Tá? Aí derrubou o bloco de concreto, você vai acabar com a estrutura da edificação. Tem por isso que às vezes não pode derrubar algumas paredes. Essas casas populares são assim? Muitas. As casas populares da década de 80 e início da década de 90, as casas mais os edifícios populares. Aqui em Brasília não tem, mas no Nordeste, no Rio, São Paulo, tem as casas de Coab, né? Isso era super comum, eu vi muito de perto isso na minha infância. Eu inclusive morei num assim. Então naquela época se fazia muita coisa em bloco estrutural, porque é prático a execução. Hoje em dia a gente tem coisas mais práticas que eu já acabei de falar para vocês, que está superando o bloco de concreto estrutural em termos de execução. Não está mais tão em voga isso, e sendo assim tão dominante como era antigamente. Então as casas populares têm, porque o bloco de concreto estrutural ele também tem um limite para ele ser vantajoso, ser prático e ser econômico. Quando começa a aumentar muito a quantidade de andares, começa a não ser mais tão interessante. E aí, por isso que as casas e os edifícios populares, eles foram feitos muito com isso daqui, porque até 4 andares ele é legal, tá? Mas, obviamente, cada bloco tem uma indicação. Gente, não existe uma resposta 100% exata para nenhuma dessas tecnologias. Cada fabricante, ele molda a tecnologia básica que ele escolheu, a sua maneira de executar. Então, vocês vão ver centenas de sistemas diferentes de concreto alveolar. Não sei se centenas no Brasil ainda, mas pelo menos dezenas de sistemas de steel frame. E algumas variações do drywall original, tá? Que o drywall teve uma empresa que trouxe o sistema original aqui no passado, há uns 40 anos atrás, e aí cada um foi fazendo sua variação. Uma coisa que eu quero alertar vocês, gente, quando se fala de drywall, tem gente que fala assim, lá nos Estados Unidos é comum fazer, ou esses prédios novos é comum fazer. Acabou esse diálogo, tá, gente? Vocês são arquitetos contemporâneos. Jovens, recém-formados, vocês vão precisar saber que isso daqui não é uma tecnologia de ponta. Isso aqui é passadíssimo, antiguíssimo. Ou seja, isso está presente hoje em dia, na realidade, inclusive, das casas populares que vão fazer e dos pobres. Mas é só quando tiver arquiteto projetando. Não. A fulaninha, sua vizinha, que quebrou as paredes lá, mandou fazer tudo de drywall, porque está mais barato e mais prático do que fazer uma alvenaria convencional. Tá? Então, drywall já é super realidade de quase todo mundo, especialmente quando é uma reforma. Você não vai mais pensar, nem sei se vou poder propor drywall, que minha vizinha não é chique. Não, quanto mais humilde e menos recurso ela tiver, talvez mais vai ser compensador fazer com drywall. Tá? Ela tem uma série de vantagens e você precisa se você vai escolher botar drywall na sua edificação, no seu projeto da minha disciplina,
estuda melhor porque eu vou fazer perguntas. Todos vocês no dia da apresentação vai ter que dizer para mim qual foi a tecnologia estrutural que foi utilizada no seu projeto. E se você colocou, é porque você domina o que você está colocando, pelo menos um pouco, porque é óbvio que vocês estão estudando, estão fazendo uma primeira apresentação, ainda vai ter a segunda, que é mais complexa. Vocês não vão saber tudo, mas vocês sabem alguma coisa, e o que você botou sabendo, né? Senão você não está colocando. E aí eu vou fazer perguntas, vocês estejam preparados para se defender das acusações que eu vou fazer sobre o seu projeto não servir, não prestar, não funcionar. Professor, esse daqui é aquele que amarra os ferros de concreto? Não, o que vem as plaquinhas de concreto, que sobram os ferrinhos na ponta, que depois você dobra as pontas e solda, é o concreto alveolar. O steel frame, ele é um drywall, também tem, que tanto steel frame como drywall, eles são sistemas onde você tem umas travessas metálicas, e essas travessas metálicas, elas têm uma bordinha dobrada que você encaixa o painel nessas bordinhas. E ela tem furos para passar a tubulação elétrica e hidráulica, essas travessas. A travessa metálica do steel frame é maior, porque ele suporta um peso maior, porque o painel dele é de fibrocimento. A travessa do drywall é menorzinha, mais delgada, bem levinha, porque porque ele está suportando uma parede de gesso. Tá? Steel frame dá para trabalhar na edificação inteira, drywall só dá para trabalhar dentro porque não suporta umidade. A questão do... como é que fala? Acústico. Drywall tem uma acústica reduzida em relação em relação à alvenaria comum, tanto acústica quanto térmica, mas quando ele já vem preparado com um vazio dentro dele para você colocar isolante térmico e acústico. Tá? Então ele fica com a acústica ampliada, fica com a acústica e a térmica melhor do que o sistema normal se você colocar isolante termoacústico dentro dele. E aí você tem que saber que isolante é esse quando você vai colocar, porque tem mais de um tipo. Tá? Inclusive nos slides das aulas tem até alguma coisa lá falando sobre eles, não fala tudo, mas tem uma coisa ou outra. E aí cabe a vocês fazerem uma pesquisazinha complementar para ver essas coisinhas. E aí eu estava falando de vão de amarração, estava falando de ligação estrutural ideal, a gente já aprendeu isto. Professor, mas como é que ele vai ligar daqui ao outro? Não vai ter muito problema? Provavelmente. Normalmente, gente, nosso objetivo em qualquer edificação é fechar uma laje que quanto mais próxima do retangular, melhor, tá? Aí eu vou fazer L1 daqui para cá, vou fazer L2 daqui para cá. Isso é interesse de qualquer projeto estrutural. Pilares nas pontas, vigas nos perímetros, para eu fechar um retângulo e fazer uma laje. A laje ideal é uma laje retangular. Mas, na verdade, o que a gente está buscando, além da laje retangular, é fechar lajes com figuras geométricas simples. Então, por exemplo, descobriu uma forma muito doida. Sei lá, vou fazer assim. Esta. Um trapézio também é uma forma relativamente simples. Então, dá para colocar um pilar aqui, ó. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas essas formas que têm ângulos inclinados, eles geram forças oblíquas, eles geram torções que são fora do convencional, que o engenheiro não gosta muito de calcular. O engenheiro vai tender a querer fazer uma ligação qualquer aí, primeiro para a ligação estrutural não ser inclinada, porque as forças de compensação estrutural ideais são as forças simétricas. Se um pilar chegou por aqui, para compensar ele, o ideal é que ele saia por aqui, pelo lado contrário. Se um pilar chegar por aqui, ó, o ideal é que ele saia pelo lado contrário certinho. Se eu começo a fazer em diagonal, eu não compenso do mesmo jeito que o peso está aqui, o outro peso para cá. Eu começo a dar uma força nesse pilar que de um lado ele está fazendo uma tendência assim, do outro, em vez dele fazer assim para equilibrar, ele está fazendo assim. Então ele vem por aqui e o outro vem aqui em diagonal e fica uma coisa
dá um trabalho meio esquisito para ele, tá? Então isso resulta num cálculo mais complexo. Na prática, os engenheiros simplificam, fazem tudo como se fosse estável e tivesse retinho, e aí soca mais ferro, soca mais concreto e dá tudo no mesmo. Mas, teoricamente, a gente pode ter problemas e isso vinha causar patologias na edificação. Patologia é quando o problema tem quando a edificação tem algum defeito, alguma recorrência lá irregular que você não consegue resolver, que ela fica sempre dando aquele probleminha, tá? Então, a gente pode querer, de repente, quando pegar um trapézio, ver se não dá para fazer assim, por exemplo, ó. Tá aqui a forma trapezoidal. Então, de repente, eu boto um pilar aqui, outro pilar aqui, outro aqui e fecho quadradinho. Caramba, então vai criar mais um ponto de fundação só para poder fazer esse triângulo, ó. Como eu já falei, triângulo é uma figura geométrica simples, retângulo é uma figura geométrica simples. Nós conseguimos fazer duas simples. Às vezes é melhor do que fazer uma semi-simples, tá? Por quê? O que será que é mais barato? Tacar o ferro que compensa isso aqui ou fazer uma coisinha quadradinha certinha e deixar esse pedacinho de nada em balanço? Aí eu não preciso de um pilar aqui, concordam? Isso aqui está pendurado, pode ser perfeitamente mais viável. Quem é que vai te ajudar a conferir se isso aí é mais caro, mais vantajoso? Nesse caso aqui, que a gente está em sala de aula, o professor de sistemas estruturais. Se lembre que eu fiz um combinado com o professor, ele vai dedicar no mínimo uma aula para vocês, para poder complementar isso que a gente está falando. Porque hoje eu vou fazer uma pré-discussão aqui de um pré-lançamento que vocês, cada um vai fazer no seu projeto e vai levar para discutir com ele. Por quê? O debate ideal, gente, é entre o mentor de um projeto, que normalmente são vocês. Então, normalmente, quem é que idealiza a obra? As pessoas que são leigas podem achar que começa o engenheiro a trabalhar e vem o arquiteto depois, porque as pessoas relacionam a gente a decorar, né? Então, o engenheiro faz a estrutura e depois o arquiteto vem e decora. Não é. A edificação, ela nasce do conceito arquitetônico e a gente que concebe todas as variantes humanas e funcionais e estéticas e outras nasce a edificação. E o trabalho do engenheiro vem depois para complementar o arquiteto. Não é à toa que os projetos que normalmente são feitos pelos engenheiros são chamados de projetos complementares. Tem um projeto principal, que é o arquitetônico, e o complementar, que é a estrutura, elétrica, hidráulica, telefonia, os outros mais aí que vão entrar, né? Então, a gente precisa ter esse raciocínio. Onde é que eu estava? Me perdi, ó. Projeto principal. Antes de falar disso, estava falando de quê? Isso que dá ficar sem dormir. Vocês também, né? Estão dormindo aí. Não conseguem nem lembrar onde é que eu estava. E eu estava falando... A ideia vem da gente. E se a ideia vem da gente, a gente na verdade estava falando de figuras geométricas simples que são mais adequadas para um fechamento de uma laje, tá bom? Foi aí que eu estava, que ninguém lembrava, tá? Então, a gente pode pensar também, de repente, que um hexágono, como teve na outra turma, é uma figura geométrica relativamente simples, mas... não é exatamente o mais simples possível. Então a gente vai tender a, de repente, eu aqui tentaria ver se não dá para fazer um quadrado aqui no meio, ó. Certo? Ó. Fechei, de repente sobrou dois balanços. Agora, dependendo da carga que tem aqui, talvez isso não seja inteligente. Aí você talvez precise fazer, ó, outro ponto. Aí isso já é ruim para a estrutura. Isso já é ruim para o bolso do seu cliente, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa saber de básico antes de ir para a situação mais prática de projeto. Se for redondo? Se for redondo, normalmente a nossa lógica é radial. Quando a gente tem um projeto que ele trabalha com a curva, a gente provavelmente vai descobrir onde é o centro dessa curva e vai tentar ligar esses pontos às extremidades. Para quê? Para que a sua lógica esteja toda estruturada para esse centro, porque na verdade quando a gente tenta ligar essas coisas aqui para o centro da curva, no meio a gente descobre um triângulo, que é uma figura geométrica simples, ótimo. E de forma um pouquinho
irregular, a gente descobre quase um retângulo, né? Ó, é um trapézio, mas ele é o que há mais semelhante do retângulo que tem também, certo? Então isso aqui também é quase um retângulo e dá para calcular de maneira super simplificada. Lá na outra aula da outra turma, tem um aluno que fez uma curva muito doida e a gente debateu isso. Na prática, gente, fazer essa curva aqui, ó, isso é um rabo de foguete na obra. Fazer ficar curvado de verdadezinho, de verdade com esse detalhe todo bonitinho assim, o cara tem que pegar a forma, cortar ela toda em pedacinhos e emendar um no outro para poder dar aquela forma curva. À noite tem o... como é que é o nome dele, que é mestre de obras? O Reginaldo. Ele falou, não precisa cortar, você pega a forma de madeira, passa a serrinha assim, dá nos vincos, e aí você consegue dobrar ela e fazer a curva com ela. Eu achei massa, eu não sabia disso, aprendi isso com ele. Então a gente consegue botar a forma aqui e fazer curva, mas o que é melhor mesmo, em termos de praticidade, gente, é fazer a viga reta. E como a curvatura é muito pouca, vem aqui no reboque, dá uma engrossadinha e faz a curva para complementar. Há casos e casos, tem casos onde isso aqui não é ideal, então vai variar muito da obra, da tipologia que você está trabalhando, do tipo de acabamento, da maneira como vai ser executado outros elementos e acessórios que vão entrar nessa fachada. Então vocês têm que pensar muito bem em relação a isso aqui, tá? Saber se isso é o ideal, se isso é o que vai ser mais prático ou não. E quando você tem um prédio que ele é como o da Karen, que é uma coisa inclinado, né, angulado, cheio de ângulos. A gente vai começar a tentar buscar uma linearidade na sequência desses ângulos e descobrir uma lógica própria. Sempre você vai tentar pensar, por exemplo, se ela começou a fazer divisões assim. Isso aqui é ruim para o projeto, porque se eu fizer um pilar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, eu estou gastando dinheiro pra caramba. Seria muito melhor se ela tentasse dividir o ambiente dela assim, ó, e aí eu fazer uma linearidade, ó. E quando eu puxar para cá, lembra que eu preciso da ligação áurea? Buscar outro sentido para cá também, ó, para eu poder amarrar nesse sentido e nesse outro também. Esses dois aqui seria ruim ter eles, seria melhor não fazer. Poxa, mas eu tenho justamente aqui um banheirinho. Então será que não seria melhor botar um pilar aqui, outro pilar lá, outro pilar lá? Amarrar e fechar essa laje, e aqui entre esse e esse eu não faço pilar, porque para gastar pilar eu gasto meu fundação. Eu posso fazer situações de viga de transição. Essa viga que eu boto aqui, ó, ela está descarregando o peso dessa parede que está aqui em cima dessas outras duas vigas. Conseguiram entender? Dessa maneira eu coloco viga atravessada aqui para cá e não preciso de pilar, porque o vão que está aqui é tão pequeno que dá para fazer uma sobrecarga indireta. Só que isso daqui resulta numa coisa que vocês precisam saber e conhecer. Oi? Provavelmente vocês já sabem das aulas de sistemas estruturais. O professor deve ter desenhado para vocês e mandado calcular. Aí agora vamos desmitificar aquelas coisas horrorosas que eu odiava quando eu estudava arquitetura. Ai, caramba. Vamos lá. Velho conhecido de vocês. Esse triângulozinho, com outro triângulozinho, tem uma barrinha e um monte de setinha assim, não é? Essa coisa horrorosa. Você deve estar amando isso aqui, né? Vocês estão estudando isso lá, né? Não é verdade? O que isso aqui quer dizer, gente? Esse triângulo que para mim não faz o menor sentido, não sei porque que ele é desenhado desse jeito, são os dois apoios, que a gente pode entender, neste caso nosso mais simplificado, como dois pilares. Isso que está atravessando daqui para lá, o que é? É a viga. Que medo, hein? Parece que eles não estão estudando isso.
Mas normalmente é uma viga. Mas aqui, ele falou aqui. Nesse caso, para nós, o normal é que seja uma viga. E se não for uma viga, vai ser um elemento que se comporta como viga. Então, melhor pensar sempre que é viga, tá? O primeiro raciocínio. E o que é esse monte de setinha apontando para baixo, gente? É o peso distribuído da própria viga atuando sobre ela mesma e sobre os pilares que estão nas extremidades. Só que aí essa viga, quando ela tem essa carga distribuída, ela chega aqui e faz de leve em uma barriguinha. Até aqui ela faz aí tchum, com o próprio peso dela, certo? Tanto que quando a gente está executando a laje, é comum que o cara chegue lá e bote um pezinho assim empurrando no meio, que é que a gente chama de contraflecha. Para compensar, enquanto o cimento está secando, essa barriguinha vai fazendo assim, ela cede também com o tempo, depois que os pesos vão atuando sobre ela. Então, para a gente compensar isso, tem gente que executa ela com a contraflecha, faz assim nela. Porque quando ela ceder, ela cede e estabiliza para ficar reta. Certo? Então, para isso que serve a contraflecha. Mas aí, vamos supor que além do peso dela, enfia o dedo aqui, Tamires, vem uma tal de uma carga concentrada. O que vai acontecer? Esse momento fletor é grande, altão. Então, se esse momento fletor é grande, altão, vai aparecer uma coisinha assim no desenho de vocês. Não tem? Vocês não pegaram esse ainda não? Isso aqui. Quem é John? O cachorro? Então, isso aqui é uma carga concentrada. Uma carga concentrada pode ser uma instalação pesada, uma câmara frigorífica, um elemento muito pesado, numa garagem suspensa, um peso de um caminhão que vai ficar aí, que costuma estar nessa posição. E sabe o que isso faz quando isso acontece? A viga que era só L sobre 10, ela pode ser L sobre 5. L sobre 5 faz essa altura aqui, ó, ser muito maior. Além dela ser muito maior, ela joga concentração de peso maior para os pilares. Se ela jogou concentração de peso maior para os pilares, vai acontecer o seguinte: olha o projetinho que era tipo da carne. Eu tenho, desses vãos que estão aqui, em relação a este pilarzinho aqui, eu tenho esse vão que é pequenininho, eu tenho esse vão que é médio e eu tenho esse vão que é grande, certo? Pela lógica de tamanho de vão que a gente viu, qual que é o sentido melhor? Número 1 comprido assim ou número 2 comprido assim? 1 ou 2? Número 1, pela explicação de vão que eu falei para vocês. Só que aconteceu o seguinte: esse vão daqui não é muito diferente deste. Então esse vão aqui é quase tão grande quanto este. Só que além disto, ele tem uma carga concentrada aqui no meio dele. Ou seja, ele tem justamente isto que eu botei aqui no desenho. Essa carga concentrada pode ser que seja uma danada de uma viga que chegou aqui e fez isso. Ó. Ela se atravessou aqui na outra e jogou peso aqui, gerou uma carga concentrada. Então aquela carga concentrada que vocês estudaram lá, em sistemas estruturais, pode ser que seja uma viguinha dessa atravessada aqui, ó. Olha aqui, esse pilarzinho aqui, que é o triângulozinho que a gente está vendo lá, e esse cara que tem outro aqui, ó, ele está com essa carga concentrada no meio. Olha ela aqui, ó, tchum, olha ela aqui acontecendo. Isso é uma merda, né? Porque isso joga peso aqui na estrutura. Meu Deus, não podia estar falando isso que está gravando, né? Mas agora já deu, já era. Peraí, de novo o sono bateu na cabeça, de novo deu branco. Eu estava falando de vãos, eu quero falar agora de sentido de pré-lançamento, não só de tamanho de vão. Gente, a gente vira o pilar para o vão maior porque existe uma carga de solicitação, uma solicitação de carga maior nesse vão. Só que quando a gente tem um vão assim pequenininho, desse jeito, mas ele tem uma carga concentrada, quer dizer que a maior solicitação é nesse sentido. Então, provavelmente agora,
O mais coerente não é aquilo mais que eu ensinei. Vão ficar comprido nesse sentido aqui. Por conta desse peso e por conta do restante do outro vão, que é quase também desse. Vocês entenderam agora? Então, esse de cá, eu até posso manter ele assim, esse de cá também. Mas este cá eu vou ter que fazer para lá, porque é aqui que está mais solicitado. Sem falar que este e este já estão fazendo uma distribuição de peso no sentido correto. Ok? Deu para entender esses primeiros conceitos aí, gente? Tudo claro na cabeça de vocês? Então, a gente vai dar uma pausazinha, né? Para não ficar pesada essa aula, para vocês poderem lanchar, eu também. E a gente pega a segunda parte da aula, onde a gente vai estudar todas essas coisas que a gente acabou de ver agora na teoria, na prática, em cima de um projetinho aqui arquitetônico de vocês, tá bom? Então vamos dar uma paradinha e a gente volta já, depois do intervalo.